Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Hoje nós teremos um vídeo polêmico. Eu já estou chamando de polêmico porque nós vamos abordar um assunto que muitas pessoas têm dificuldade na compreensão. Então, se prepara que nós vamos abordar quando o narcisista se casa com alguém borderline. É possível isso? Você vai ver que é muito mais comum do que se imagina. E eu também gostaria de deixar um comunicado para vocês. Essa semana eu fiz um vídeo falando que nós estamos reformulando o programa Recomeçar. O tradicional programa Recomeçar que nós temos é um programa muito bom. São 40 dias de programação, onde nós auxiliamos as pessoas que estão passando por uma crise a restaurarem a sua vida pessoal e o seu casamento. O novo programa Recomeçar trata-se de um programa de autoterapia. Então nós pegamos tudo de bom do tradicional programa Recomeçar e estamos reformulando ele num processo de autoterapia incrível. Eu já fiz os testes desse programa em casos isolados e o nosso aproveitamento foi extremamente empolgante. Então agora eu estou disponibilizando a primeira sessão, a primeira aula que você vai fazer. Eu vou disponibilizar aqui no YouTube, eu vou deixar o link que você pode assistir. Na verdade, são algumas aulas. O vídeo não está aberto para todo mundo. Você vai ter que clicar no link que eu vou deixar aqui. E então você vai assistir e se você gostar, então você vai para a plataforma para fazer as demais. E eu vou estar disponibilizando para você. Eu recomendo, viu? Se você faz terapia, se você pensa em fazer terapia, se você precisa de uma ajuda assistida para você sair da crise do seu casamento, olha, você tem que conhecer esse programa. Tem que conhecer. Então eu vou disponibilizar gratuitamente para que você conheça e eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida, tá bom? Agora, deixe-me projetar para que a gente comece a aula, sessão de hoje, que está incrível. Deixe-me projetar aqui. Quando um narcisista se casa com uma borderline? A frase que eu escuto é: Diego, meu marido é um narcisista. E para piorar, descobri que tenho borderline. Bem, para você que talvez é novo no deserto, eu vou explicar isso daqui para você direitinho, você pode ficar tranquilo. Narcisismo e borderline são transtornos de personalidade. Muito comum nos casamentos. E essa frase que eu citei para você são frases que eu recebo de pessoas que me procuram para atendimentos e eles percebem em um determinado momento, e normalmente é nessa ordem, o marido narcisista e a mulher com borderline. Só que, acredite, existe o processo inverso também. E diante disso, como se trata de um transtorno considerado pela psicologia, então a pessoa se preocupa com isso, porque ela acredita que ela precisa de tratamento, ela acredita que isso é uma doença, e então vem toda essa preocupação. Poxa, meu casamento tá terrível, porque meu marido tá com uma doença e eu tô com uma doença. Estamos os dois doentes. Só que, para que a gente lide com isso, eu vou precisar explicar para você algumas coisas. E você vai precisar entender algumas coisas. Antes de mais nada, eu preciso explicar para você e você precisa entender o que seria o transtorno de personalidade narcisista. Quando nós falamos acerca desse transtorno, eu já gostaria de falar para você o seguinte, que isso não é novo, mas também não é tão antigo assim. Esse transtorno de personalidade ele busca ser entendido por algumas ciências. Então, quando você vai pegar os sintomas de alguém que possivelmente possui um transtorno de personalidade narcisista, a sociologia vai olhar para esses comportamentos sociais e vai fazer uma determinada atribuição. Quando você pega a neurologia ou a neurociência, né, melhor dizendo, quando você pega a neurociência, que ela vai avaliar a atividade cerebral, a produção de químicos neurológicos,
Toda essa parte biológica e neurológica de alguém que tem esse transtorno, então ela vai trazer uma determinada aplicação. Quando você pega a psicologia, ela também vai fazer a sua avaliação. Aqui, eu, na condição de um cientista matrimonial, eu também vou fazer essa avaliação. Então, a princípio, eu quero te explicar o que seria esse transtorno de personalidade a partir dos sintomas de diagnóstico desse tipo de transtorno. Então, hoje, o que a psicologia determina como transtorno de personalidade narcisista vai trazer, eu vou citar aqui alguns sintomas a respeito disso, tá? Dentre eles, falta de empatia. Ou seja, a pessoa que supostamente tem esse transtorno de personalidade tem dificuldade em reconhecer ou se importar com os sentimentos e necessidades do cônjuge. Ou seja, pouco importa o que o outro está sentindo. Basicamente isso. Então é muito comum você olhar para o narcisista e achar ele muito egoísta ou egocêntrico, porque o segundo sintoma seria necessidade excessiva de admiração. Ou seja, ele quer estar em destaque o tempo todo, ele quer ser apreciado o tempo todo, ele quer elogios, ele quer validação, ele quer sempre estar numa posição elevada dentro do casamento. E aí nós temos outro sintoma, a manifestação de um sentimento de ter direito a privilégios. Então, quem apresenta esses sintomas de transtorno de personalidade narcisista, eles alegam, ou pelo menos apresentam um sentimento de que eles têm direito, que eles possuem o direito de ter privilégios. Ou seja, exige um tratamento especial do cônjuge. E, na maioria das vezes, sem oferecer isso em troca. Outro sintoma, comportamento exploratório nas relações. Ele vai usar o parceiro, a parceira, né, o esposo ou a esposa, para atingir alguns objetivos próprios. Ou seja, se for no trabalho, vai colocá-la para trabalhar, vai usufruir, né, dos ganhos, vai administrar a seu bel prazer, dentro de casa, no cuidado doméstico, com os filhos, enfim. O que se nota da relação é uma suposta exploração que parte da pessoa que supostamente possui o transtorno de personalidade narcisista. Aí você tem atitudes arrogantes e prepotentes, principalmente para desprezar ou menosprezar o cônjuge. Ou seja, um narcisista ele está sempre menosprezando ou desprezando o seu parceiro, né, sua parceira. E o último sintoma que eu quero descrever aqui é a incapacidade de lidar com críticas. Não aceita-se críticas. Ou seja, reage de uma maneira muito agressiva ou defensiva a qualquer crítica que venha do cônjuge. Qualquer crítica que venha é recebido como uma atitude agressiva, invasiva, ou seja, não aceita-se crítica. Esses seriam os sintomas apresentados para quem se tem um transtorno de personalidade narcisista no que diz respeito ao matrimônio. Tranquilo até aqui? Só que, para eu explicar melhor o que seria isso, eu vou ter que conversar com você um pouquinho sobre o borderline, que é um outro transtorno de personalidade. E aí, a respeito do borderline, nós temos alguns sintomas também. E você vai observar, na leitura aqui que eu vou fazer, você vai observar que o borderline é quase que o inverso do narcisista. Quase o inverso. Mas observa. Os sintomas seriam o seguinte: medo intenso de abandono. Uma pessoa que apresenta um transtorno de personalidade borderline, ela tem medo de ser abandonada. Ela tem medo de ficar sozinha. Ela tem medo, e aí isso naturalmente leva a um comportamento de controle
ou dependência excessiva do cônjuge. Antes, ela não precisava tanto do cônjuge. Agora é para tudo. Tudo que vai fazer, ela quer envolver o cônjuge, quer que o cônjuge esteja envolvido, quer que o cônjuge realize para ela. Tudo isso por causa do medo do abandono. Relacionamentos instáveis e intensos. Existe uma alternância entre idealizar e desvalorizar o parceiro, o que resulta em ciclos emocionais imprevisíveis e desgastantes. Isso daqui seria basicamente a pessoa que ela consegue promover um dia bom no relacionamento e 2, 3, 4 dias ruins. É extremamente instável. Às vezes a pessoa está de boa, se sentindo segura, tranquila, confortável, e imediatamente ela surta, ela fica nervosa, ela se descontrola, ela gera conflitos. Outro sintoma, impulsividade. Então, dentro das características de um transtorno de personalidade borderline, existe atos impulsivos. E esses atos impulsivos são dos mais diversos. Quer seja para a manutenção de uma briga, uma ofensa, um xingamento, quer seja no ato de comer muito de uma maneira impulsiva, compras. Então, quem tem condição de comprar, vai comprar muitas coisas. Você tem comportamentos autodestrutivos ou suicidas. Quem tem esse transtorno de personalidade borderline fica andando muito à beira desse caminho. Ou seja, comportamentos que se machucam, que se ferem, e eu digo isso não só emocionalmente, mas fisicamente também. Atos que levam a pessoa a um risco, literalmente, de morte. Isso quando a própria pessoa não cogita abertamente o suicídio, ou chega, inclusive, a algumas tentativas de suicídio. Obviamente, essas tentativas de suicídio nem sempre são para dar fim à vida, mas uma forma de chamar a atenção do cônjuge do quão grave está a situação. Esse é mais um sintoma. Temos também o sintoma da instabilidade emocional, ou seja, mudanças muito rápidas e intensas de emoções. Entendam o seguinte, eu sempre digo que nós temos um centro emocional. Existe um espaço emocional onde você está centralizado. E existem extremos que você chega até eles de maneira gradativa e progressiva. Aqui nós estamos falando da instabilidade emocional porque você chega até os picos desses extremos muito rápido. Parece que não existe uma progressão. Explode-se muito rápido. Também é uma característica desse transtorno. Raiva intensa ou inapropriada. Isso daqui é interessante. São explosões de raiva contra o marido ou contra a esposa. Muitas das vezes por motivos pequenos. São coisas pequenas. São coisas injustificáveis para tamanha raiva que se apresenta. E por fim, sentimentos crônicos de vazio. Ou seja, é uma sensação constante de insatisfação no relacionamento. Criando uma percepção de que o marido ou que a esposa será incapaz de preencher esse vazio. Por que eu citei para você os sintomas antes de explicar o que seria isso? Até para que você também entenda qual é a relação desses dois transtornos dentro do casamento. Quando nós falamos a respeito desses dois transtornos, você observa que, de um lado, você tem uma pessoa, um narcisista, que despreza o casamento, que despreza a outra pessoa, que menospreza a outra pessoa, que é egoísta, que é egocêntrica. Você tem isso. E aí você pode chegar à conclusão que essa pessoa ela não quer o relacionamento. Perfeito. Quando você vai para o borderline, você tem um depósito muito grande de dependência, de expectativa que se gera no outro. Ou seja, se de um lado um deposita muitas coisas em si, no outro transtorno deposita-se tudo no outro. Só que observe
que no borderline também existe um desapego ao relacionamento. Porque pelos motivos inversos, força-se uma barra, cria-se um contexto para que também não se mantenha um relacionamento. Então agora você já começa a ver que a finalidade dos dois transtornos no que diz respeito a um casamento é dar fim ao casamento. Quem tem um transtorno narcisista está caminhando para o fim do casamento, de livre e espontânea vontade. Quem tem um transtorno de personalidade borderline também está querendo o fim de um casamento. Essas são as principais semelhanças de propósito desses dois transtornos. Ainda trabalhando essa relação entre esses dois transtornos, eu preciso apresentar para você a maneira com que eu vejo esses transtornos com base no campo de pesquisa que eu possuo, que é lidando com casamentos. Quando nós olhamos para essa questão do narcisista e do borderline, eu preciso demonstrar para você a minha perspectiva para que você entenda o que eu quero dizer para você. Todas as pessoas que eu já atendi, que chegaram até mim com um diagnóstico de borderline, todas, sem nenhuma exceção até o dia de hoje, mas todas conseguiam descrever que o esposo ou que a esposa também era narcisista. Então, basicamente, nós podemos concluir que um borderline só surge diante de um caso narcisista. E aí fica aquela questão, né? Quem vem primeiro? O borderline ou o narcisista? Por quê? Em todos os casos em que me trouxeram um diagnóstico narcisista, também pude identificar um caso de borderline. Ou seja, não existe um borderline sem o narcisista. Não existe um narcisista sem um borderline. Até hoje eu não encontrei nenhuma exceção. Obviamente que nós temos narcisistas em vários graus, temos borderline em vários graus. Mas fato é que nunca até hoje achei um narcisista sem um borderline e um borderline sem um narcisista. Nunca. Mas aí então começam alguns questionamentos mais profundos. Primeiro, questionamento natural: quem vem primeiro? O narcisista é quem produz um borderliner ou um borderliner é quem produz um narcisista? Quando nós olhamos para esse cenário, e ainda tem outros transtornos que aparecem também, tá? Que eu não vou falar hoje. TDAH. Pode colocar TDAH nessa conta. E em muitos casos, você também vai achar o autismo nisso aqui também. Mas esses dois assuntos nós vamos conversar em outro dia, em outro vídeo, em outro momento. Mas quando nós falamos do narcisista e do borderline, então agora nós precisamos identificar algumas coisas. Quando nós olhamos para aquilo que a psicologia já explorou, e a gente pega algumas coisas emprestadas, principalmente de pesquisas, nós temos alguns diagnósticos. Por exemplo, eu falei para você que um dos sintomas do narcisismo é não aceitar críticas. Outro sintoma que a psicologia já identificou é que narcisistas negam que são narcisistas. Mais do que negar, eles não se sujeitam a nenhum tipo de teste acerca desse transtorno. Ou seja, você só consegue diagnosticar um narcisista aos olhos de um borderline. Interessante isso, né? E quando eu já tive a oportunidade, hoje, por lidar com casais, eu já tive a oportunidade de ter na minha frente um narcisista e um borderline. E aí o curioso, e hoje eu tomo muito cuidado com isso, é por quê? Porque aos olhos do borderline, o narcisista é 10 vezes pior do que ele de fato se apresenta. Aos olhos do narcisista, o borderline é 10 vezes pior do que de fato ele realmente é. Então, aos olhos de cada um, existe uma distorção da realidade. Existe uma distorção. Então, quando você pega na psicologia
esse diagnóstico de que um narcisista ele não se sujeita a testes, ele não se sujeita a um diagnóstico, mas você só possui esse diagnóstico aos olhos de um borderline, é só quando uma esposa ou um marido ele apresenta esses sintomas a um psicólogo, a um psiquiatra, a um terapeuta, seja lá quem for, saiba que existe uma distorção muito grande. Existe uma distorção. E aí, diante disso, nas oportunidades que eu já tive de conversar com um narcisista e com um borderline, um atribui ao outro o seu transtorno. Então, o narcisista ele diz assim, olha, mas eu só sou narcisista por causa dela. Vamos colocar, né, o homem narcisista e a mulher borderline, para fins de exemplo. Então, o homem fala assim, eu só sou narcisista por causa dela, Diego. Porque ela se tornou desse jeito, isso. Só que aí quando eu vou conversar com a borderline, ela fala assim, Diego, mas eu só sou borderline por causa dele. Porque ele fez isso. Ou seja, nenhum dos dois consegue ver como a origem do transtorno, mas sim a consequência um do outro. Então, em relação a isso, o que eu quero resumir para você do que nós conversamos até agora? Que os dois transtornos, eles andam junto. Se você tem um marido narcisista, seja bem-vindo. Você é uma borderline, aos olhos da psicologia. Se porventura seu cônjuge tem borderline, parabéns, você é um narcisista. Então os dois transtornos andam juntos. Eles andam juntos. É a primeira coisa que você precisa entender. Segunda coisa que você precisa entender é essa relação de distorção. Aos olhos de um borderline, o narcisista é muito pior do que de fato ele é, porque existe todo um transtorno emocional que o borderline está passando, o que faz com que ele vê o outro muito pior. Lembra por quê? Porque uma das características do borderline é que ele não quer mais o casamento. Então, ele desconfigura a imagem do cônjuge para pior, porque ele não quer mais esse casamento. Da mesma forma, o narcisista. Para o narcisista, um borderline é 10 vezes pior, porque ele também não quer esse relacionamento. Ótimo, chegamos a essas duas conclusões. Agora vamos então avaliar a origem. Por quê? Pegando informações da psicologia, quando se questiona, olha, qual é a origem de um narcisista, qual é a origem de um borderline, o que deu início a tudo isso, o que desencadeou tudo isso. O consenso da psicologia é: não é possível diagnosticar um início. Esse é o primeiro consenso. Então você nunca vai pegar um narcisista, um borderline e falar assim, ó, começou aqui. Nunca. À luz da psicologia, tá? A psicologia diz isso. Segunda coisa, eles falam assim, olha, verifica-se que narcisistas e borderlines normalmente possuem uma árvore genealógica e o pai ou a mãe ou algum ascendente também já foi narcisista ou borderline. Deste modo, acredita-se que trata-se de uma questão genética. Ou seja, se você é narcisista ou borderline é porque alguém da sua família já foi e houve um determinado momento que você passou a ser. Simples assim. Ou seja, não houve uma progressão, não houve uma evolução, você simplesmente em um determinado momento passou a ser. E se tornou então essa pessoa transtornada. Só que eu discordo dessas duas análises da psicologia, esse consenso comum da maioria dos psicólogos. E eu vou explicar o porquê que eu discordo. Porque quando eu tive a oportunidade de avaliar comportamentos e traumas específicos na vida dos borderliners e narcisistas, eu achei em todos os casos, eu achei um evento em comum. Um evento em comum. Que evento é esse, Diego? Que você achou dentro dos casamentos que imediatamente uma pessoa normal se transformou numa pessoa transtornada. O evento que eu identifiquei em 100% dos casos que eu tive a oportunidade de fazer pesquisa, foi uma traição. Simples assim. E quando eu falo pesquisa,
Essa pesquisa da qual eu me baseio para isso, eu tive a oportunidade de entrevistar, por meio de um formulário, mais de 2.000 casais. Então, estou falando de uma pesquisa com uma base de dados, inclusive muito superior às estatísticas que são produzidas, inclusive por faculdades. E a mim é permitido fazer isso por causa dos programas que eu tenho em outras plataformas, onde as pessoas se sujeitam a um tratamento e tudo, e em um determinado momento eu tenho essa brecha para campo de pesquisa. Então, com base nisso, é que eu me baseio. Então, não é um achismo, não é um posicionamento que a fonte é a minha cabeça. Eu tenho dados estatísticos para isso. Então, em todos os casos aonde se foi identificado narcisismo e borderline, nós tivemos um evento que foi o start desse transtorno, a traição. E aí, por que eu falo desse evento ser o start? Porque conversando com esposas que são borderlines, eu falo assim, mas vem cá, se seu marido é narcisista tão terrível conforme você descreve, por que você se casou com ele? Ah, Diego, porque ele era diferente. Porque no namoro ele era assim, no noivado ele era assim, ele casou era assim. Até que um dia, parece que da noite pro dia, ele mudou. Opa! Então, peraí. Ele não era assim. Ele começou a desenvolver esse transtorno. Da mesma forma, a esposa. Quando ela fala assim, olha, você sempre foi borderliner assim? Uma das características do borderline é a dependência do cônjuge. Você sempre foi assim? Não, eu nem sempre fui casada. Eu era solteira, eu me tornei adulta, eu namorei, eu noivei, e eu não era assim com outros namorados que possivelmente tive. Eu casei, eu não era assim, e em um determinado momento eu me tornei. E aí, curiosamente, quando eu faço a linha do tempo histórica desses casais, percebe-se que o evento que marca o desenvolvimento narcisista e o desenvolvimento do borderline é justamente uma traição. Só que aí você pode se perguntar assim, Diego, acerca do narcisista, compreende-se. Porque, realmente, agora você falando assim, eu lembrei de Provérbios 5, Provérbios 6, que Salomão escreve sobre características de um adúltero, e realmente são os mesmos sintomas que a Bíblia fala de um adúltero, são os sintomas de um narcisista. Então eu nunca tinha pensado para parar nisso, mas realmente nunca achou-se um narcisista que fosse um marido fiel, que fosse um protetor da família, que fosse alguém que zelava pelo casamento. Pelo contrário, os narcisistas, quando chegam no seu grau mais avançado, eles abandonam a família, eles assumem uma amante. Então, realmente, o narcisista explica-se com a traição. Perfeito. Ele trai, o pecado toma forma dele, e a partir disso, todas essas características de sintomas do narcisista nada mais é do que os atos do pecado agindo sobre ele. Perfeito, maravilhoso, concordo 100% acerca disso. Mas e o que explica então o borderline? O que explica todos esses comportamentos que também são comportamentos pecaminosos, todas essas obsessões, as possessões, a tentativa de suicídio, o controle excessivo do cônjuge, também a desconfiguração das realidades visando um término de casamento. Mas o que justifica, então, esses comportamentos do borderline? Aí agora a Bíblia ela traz um parâmetro pelo qual eu começo essa explicação. O parâmetro que a Bíblia traz é que você e seu marido, você e sua esposa são uma só carne. E agora eu vou trazer um outro parâmetro fundamentado na Bíblia. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo, em um determinado momento, ele fala de um marido descrente e de uma esposa crente. E ali tem a seguinte discussão. Se um marido é descrente e a esposa
é crente no âmbito de santa, de consagrada, quem que vai prevalecer sobre quem, considerando que eles são uma só carne? Aí a Bíblia deixa claro. Se a esposa for santa, for crente, temente ao Senhor, a santidade dela alcança o marido e esse marido vai ser tido por santo aos olhos de Deus. Só que aí agora, diante dessa matemática que a Bíblia nos ensina, de que de fato uma só carne existe essa interferência, aí eu lhe pergunto, e se o pecado do marido sobressair a vida da esposa? Aí agora nós chegamos num outro aspecto. Entenda, e isso eu sempre digo aos casais quando estou lidando com a traição. É muito natural, diante desse cenário que se desenvolve de um narcisista, de um borderline, e a gente traz a traição para a conversa, o borderline fala assim, mas foi ele que traiu, foi o narcisista que traiu. E o narcisista sempre vai dizer, mas eu traí por causa do borderline. Eu traí, Diego, porque essa esposa era assim, porque essa esposa era assado, porque essa esposa não fazia isso, porque essa esposa fazia isso mal feito, porque essa esposa me desprezava, porque ela tentava me controlar, porque não confiava em mim, etc e tal, era rixosa e tal, enfim. Então existe toda essa justificativa. E eu sempre digo para os casais que não se trata de um pecado que um trouxe de fora. Não se trata de quem foi lá e comeu o fruto primeiro. Não se trata de quem de fato foi lá e adulterou. Se trata que o casamento é uma instituição que dois se transformam em um. Então o adultério é algo que entra no casamento. Não entra no cônjuge, entra no casamento. E quando entra no casamento, vai atingir aos dois. Na verdade, lembra que eu falei também de TDAH e autismo? Na verdade, alcança a 3. Ou seja, são os colaterais, marido, esposa e filhos. Dos filhos a gente fala em outro dia. Mas fato é que, quando o adultério chega, ele vai trazer um transtorno para quem cometeu o adultério e para quem supostamente foi vítima do adultério. Mas a grande verdade é que o que foi adulterado ali foi o matrimônio. O matrimônio foi adulterado. E vai trazer essas consequências. Então, para aquele que achou no adultério um fruto agradável, uma resposta para o seu ego, para os seus desejos carnais, para a sua influência do pecado, o comportamento transtornado por aquele pecado vai ser que é o narcisismo. Para aquele que viu o seu cônjuge experimentar desse fruto que estava dentro do casamento e agora, ao perceber que houve todo esse adultério no matrimônio, ele vai desenvolver os comportamentos típicos de um borderline. Basicamente é isso. Nós temos duas pessoas que experimentaram do mesmo fruto, de maneiras diferentes. Diego, tá bom, mas tudo que você falou tá muito bonito, você sustentou na Bíblia os princípios, os comportamentos, mas falar que do mesmo pecado vai gerar consequências diferentes, Diego, isso é um absurdo. Como é que você sustenta isso na Bíblia? Simples. O primeiro pecado cometido por um casal. Eva comeu o fruto sobre um determinado contexto. Adão come o fruto por consequência em outro determinado contexto. Quando Deus aparece para sentenciá-los, sentenças comportamentais diferentes. Poxa vida, agora Adão tem que trabalhar de sol a sol e isso, aquilo, e a terra agora produz espinhos, coisa terrível. Pois é, era o mesmo pecado. Nossa, mas agora a mulher, com toda a sua dificuldade na gravidez, a dor no parto e tudo mais, Diego... Pois é. O mesmo pecado. Reações comportamentais diferentes. Consequências diferentes. Mas o experimento do mesmo pecado. E aí, quando eu digo isso, entenda o seguinte. Quando você passa a entender que o adultério não é
o adultério de uma pessoa, mas do casamento, por mais que você fale assim, Diego, mas quem traiu foi meu marido, tudo bem. Na condição de esposa, você tinha o dever de estar tão conectado ao seu marido a ponto de perceber toda a inclinação dele para o pecado. Todas as coisas que ele se inclinava para o mal. Todas as vezes que ele se sentia insatisfeito dentro do casamento. Todas as brechas que eram abertas. Você tinha esse dever. Então, aos olhos de Deus, não se trata tão somente de, lá, tá vendo? Mas foi ele que cometeu o pecado do adultério. Não, não é assim. Existiam os deveres matrimoniais de ambos. Então, o borderline que aponta o dedo por narcisista é tão errado quanto. Tão errado quanto. O narcisista que tenta justificar o seu pecado no borderline é tão errado quanto. Porque agora não se trata de indivíduos, mas trata-se de unidade do casamento. É esse o princípio que você precisa compreender. Essa é a relação dos dois transtornos. E aí, diante disso, o que é que eu falo para você? Por mais que a psicologia colocou estes títulos comportamentais de transtornos de personalidade, eu, Diego, asseguro a você que isso não existe. Você quer resumir muito bem transtorno de personalidade narcisista e borderline? Você quer resumir isso muito bem? Chama-se consequência do pecado. Mais precisamente, consequência do pecado do adultério. Simples assim. Diego, mas a neurociência fala que existe uma reação química oriunda desse transtorno. Claro que existe. Se eu me alegrar, vai haver uma reação química no meu corpo. Se eu me entristecer, vai haver uma reação química. O que a neurociência faz é uma constatação de que essas mudanças comportamentais geram reações biológicas em mim. E muitas das vezes as reações biológicas que eu tenho vão sustentar as mudanças de comportamento, porque o nosso corpo é uma unidade. Então, óbvio, Diego, mas então eu não tenho que tomar remédio para controlar essa parte biológica? Claro que não, porque a origem não está na biologia, a origem não está no comportamento, a origem está no rompimento espiritual que houve dentro do matrimônio. E quando eu falo espiritual, porque quando você vai para Malaquias 2, Deus fala que quando faz uma só carne, ele também faz um só espírito. E naturalmente, tudo aquilo que você separar, que você adulterar, vai trazer reações espirituais e biológicas em você, físicas, carnais. É simples, é uma sustentação bíblica com base em tudo aquilo que a psicologia já fez um grande serviço de descobrir. Só que existem algumas conclusões que a psicologia chegou que ela descarta a Bíblia. E aí ela fica manca, porque aí ela não sabe trazer respostas. Então, por exemplo, o que a psicologia vai falar? Narcisista não tem cura. Borderline só tem uma cura. É você se livrar do narcisista que está na sua vida. Quando começou isso? A psicologia fala, não, a gente não sabe quando começou. Algum momento começou. Mas é genético, porque houve já na família um outro narcisista, um outro borderline. Claro que houve. Agora nós estamos falando repetição de ciclo. Os pais traíram. Se porventura os filhos não aprenderem um caminho diferente, eles também vão trair e vão desenvolver o mesmo comportamento. Não se trata de genética, se trata-se de influência. Trata-se de um comportamento por consequência, que entra num processo cíclico de repetições. É simples o entendimento e é fácil você olhar a psicologia, você olhar para a Bíblia e chegar a essas conclusões. Mas aí a psicologia tira a Bíblia do negócio. Aí ele fala, olha, é genético. Então, se alguém for narcisista, todos os filhos vão ser narcisistas. E se um dia se tornou narcisista, não tem cura. Você abandona, larga. Aí quando você chega nas religiões, como é que as religiões tratam o adultério? As religiões não estão muito mais embasadas na ciência do que na Bíblia? Sim, porque aí quando comete um adultério, o que a liderança religiosa fala? Olha, agora separa, não dá certo.
Quem traiu uma vez vai trair sempre, isso daí não tem cura. Vai, minha irmã, se casa ali com o baterista novo que chegou. Sabe, irmão, ó, chegou uma obreirinha nova, se casa lá com ela, segue sua vida, mas larga o adúltero para lá. Por quê? Porque esse é o diagnóstico da ciência. Ó, o adúltero, o narcisista, não tem cura. Simples, abandona para lá. Segue sua vida, seja egoísta, pense só em você. Só que aí quando eu chamo a Bíblia para conversa, o que a Bíblia fala? Perdoa. Se houve um problema no seu casamento e vocês eram uma só carne, você é tão responsável quanto. Aquilo que compete a você perdoar, perdoe. Aquilo que compete a você mudar, mude. Aquilo que compete a você consertar, conserte. Independente se você é o homem ou se você é a mulher. Independente se você traiu ou se você foi traída. A grande questão é, o casamento é uma instituição que pertence a você. Ou seja, você não tem 50%, seu marido 50%. Não, você tem 100%, seu marido tem 100%. Então você não abandona assim. Você não desiste dessa forma. Mas a religião, juntamente com a psicologia, hoje elas andam de mãos dadas. Então o mesmo diagnóstico que a religião dá é o mesmo diagnóstico que a ciência dá. Diferente da Bíblia. Porque hoje, nesse assunto, a religião abandonou a Bíblia e a ciência nunca parou para escutar a Bíblia. Quando eu pego esse assunto, quando eu pego casos reais e eu trago isso, pronto. A Bíblia agora me dá todo o caminho que eu preciso para trilhar em segurança. Agora, uma coisa interessante. Certo dia eu conversava com um neurologista e uma psicóloga a respeito desse assunto. E aí, nós conversando aqui no recanto, eles falaram assim, não, Diego, mas você não pode chegar a essa conclusão porque essas conclusões que você está chegando, elas estão baseadas apenas no seu campo de observação. Então, dentro do casamento, você tem esse campo de observação, então é comum que você chegue a essas conclusões. E eu achei muito legal essa fala deles. Mas aí eu questionei uma coisa. Então, tudo bem, vamos tirar o narcisista e o borderline do casamento. Vamos tirar. Esquece esse campo de observação aqui do Manual do Casamento. Esquece. Então vamos tirar o narcisista e o borderline de um casamento. Aí eu lhe pergunto, aonde é que você já viu um narcisista e um borderline fora desse contexto? Imagine o seguinte, sob o princípio de um transtorno de personalidade, entende-se que o problema é pessoal. Independente do externo, eu tenho um transtorno de personalidade, então o problema é meu. O problema está em mim. Mas você já viu um narcisista que é narcisista com todo mundo? A não ser apenas com a esposa ou familiares da esposa ou adeptos à esposa. Você já viu isso em algum lugar? Porque o narcisista, ele só é narcisista partidário. Ele é um narcisista estratégico. Ele é narcisista com a esposa, com os filhos, se os filhos ficarem do lado da esposa, com os parentes, se os parentes estiverem do lado da esposa, só. Porque vamos imaginar um narcisista de fato, se ele existisse, uma pessoa que tem esse transtorno 100% do tempo. Você não conseguiria trabalhar se você fosse um narcisista assim. Se você tivesse esse transtorno que não fosse personalizado apenas ao seu cônjuge. Você não conseguiria ser patrão. É simples. Você não conseguiria ser patrão porque os sintomas conflitem com os interesses de um patrão. Então você não seria um patrão. Você não seria funcionário. Porque é impossível um narcisista ser submisso, ser subjugado, e por todos os sintomas que ele apresenta, as alterações comportamentais. Então não, ele não seria funcionário. Ele não seria um pedinte, porque ele não tem essa característica de humildade, de se humilhar em busca de um interesse próprio. Absolutamente zero. Então aí você começa a ver que ele não teria amigos, porque seria impossível ele ter uma amizade com esse transtorno. Os parentes dele, não dá para um narcisista ser filho. É impossível, ele não é filho. E isso é tão curioso, porque quando eu lido com alguns casos, eu converso com o borderline, eu falo assim, vem cá, e qual é o comportamento do seu marido com os pais?
Aí ele fala assim, Diego, com o pai dele, ó, eles nem se falam. Opa, então ele é narcisista com o pai. E com a mãe? Ah, com a mãe eles se dão super bem. Beleza, aí eu venho com a segunda pergunta. Qual é o posicionamento do pai e da mãe em relação à separação? Ah, a mãe é a favor, né? A mãe fala que ele tem que ser feliz, que ele tem que seguir a vida dele. Ah, então ela tá com ele. E com o pai? Não, o pai falou que não aceita, que isso não é papel de homem, que ele deu o compromisso, que quando foi casar era o nome dele que estava lá no convite, falando assim, ó, fulano de tal convida a sua família para o casamento do meu filho. Ah, então você está percebendo? Ou seja, quando você pega o transtorno, ué, mas espera aí, é um transtorno seletista? Eu escolho com quem eu vou ser transtornado? Eu escolho com que pessoa eu vou ser doente que eu vou apresentar isso? Isso simplesmente não existe. Não existe uma doença seletista. Não, eu tenho um resfriado, eu tenho um transtorno de resfriado. Como é que funciona isso? Ah, quando eu quero, meu nariz soa, eu espirro, sabe? Não, mas não é qualquer hora, não é com pó, sujeira. Não, não. Depende. Se eu for com a cara da pessoa, eu tô de boa. Se eu não for, eu começo a espirrar. Não existe isso. Não existe um câncer seletista. Não existe uma fratura seletista, sabe? Não existe. E não existe um transtorno de personalidade seletista. Não, eu vou escolher ser transtornado com essa pessoa. Não existe. E se existisse, nós estaríamos diante do primeiro transtorno, que é uma aberração para a compreensão científica de qualquer fato. Então, simplesmente não existe. E é por isso que eu preciso da Bíblia, porque a Bíblia me traz as respostas que a psicologia não traz, aonde a psicologia fica manca. Aonde agora você tem diversos profissionais, cada um busca métodos diferentes para lidar com o mesmo transtorno, porque falta justamente aquilo que a Bíblia preenche, que é a responsabilidade para se consertar, para se perdoar, para buscar a Deus. Simples assim. Diante de tudo isso que eu falei, ficou compreensivo? Agora, eu sei que narcisistas dificilmente vão assistir esse vídeo, porque lembra que um dos sintomas é a negação? Aí eu faço até uma brincadeira com vocês. Talvez você está casada, você começou a assistir esse vídeo e você chamou talvez seu marido. Falou, marido, vem cá ver esse vídeo. Se você se considera uma borderline, naturalmente ele é um narcisista. Então, provavelmente ele falou assim, eu não vou ver esse vídeo não. Não, vou perder tempo com isso não. Aí nesse momento ele saiu. Aí você pega e fala assim, ó aqui meu bem, ó. O Diego acabou de falar, ó, que você não ia assistir o vídeo. Aí ele volta. Aí o narcisista, muitas das vezes, ele é manipulador. E aí ele chega e fala assim, o que é que ele falou aí? Deixa eu ver. Aí diante disso ele vai falar que quer assistir. Aí agora ele vê isso, e aí você já tá olhando meio torto pra ele. Aí ele fala assim, perde seu tempo não, vamos ver outra coisa, põe aí. Seria muito melhor a gente assistir o filme do Pelé. Sabe assim? Ou seja, quando eu falo acerca do narcisismo, nós temos padrões, nós temos estatísticas, nós temos referências bíblicas de que isso é um problema relacionado a pecado. Não existe transtorno seletista. Não existe uma criança narcisista. Não existe uma criança borderline. Às vezes, alguns comportamentos narcisistas e borderline se confundem com TDAH. Outro dia eu converso sobre isso. E muitas das vezes, quando a gente fala isso em crianças, a Bíblia também fala de um tal de vara da disciplina, ou vara da correção, que infelizmente nos dias de hoje está entrando em desuso. E sim, não são filhos com transtornos de personalidade, mas são crianças delinquentes por falta de educação dos pais. Deixo essa crítica aqui, inclusive, a pais de delinquentes, de crianças que não recebem limites, que não recebem devido tratamento, e aí os pais levam para psicólogo só para ter um laudo de que a criança tem algum tipo de transtorno, para então falar assim, então pronto, não preciso educar meu filho, não preciso discipliná-lo, não preciso me preocupar. Meu filho é um doente. Pronto, meu filho tem um transtorno. Por isso,
Então agora eu não preciso educar, não preciso disciplinar, porque ele tem ali uma dificuldade. Mas outro dia nós vamos fechar essa matemática do narcisista, borderline, TDAH e autismo para que você compreenda bem como todos esses transtornos estão relacionados. Agora, vou te dar 2 conselhos valiosíssimos em relação a isso. Você percebeu que você está enquadrado nisso. Então existe aí um borderline, um narcisista dentro do seu casamento. O que você deve fazer? Os dois supostos transtornos comportamentais, eu não vou falar de personalidade, mas transtornos comportamentais, porque são consequências do pecado, vai fazer com que cada um culpe o outro, cada um olhe para o outro. Então se preocupe com você, em primeiro lugar. E eu não estou falando para que você desenvolva um comportamento egoísta. Eu estou falando que, diante de um conserto que deve ser realizado com Deus, antes de você preocupar em que o outro se conserte com Deus. Busque ao Senhor para que você consiga essa cura. Como que você vai fazer isso? Você vai identificar aonde estão suas reais dependências, qual é realmente o seu propósito, como que você deixou princípios serem violados e o adultério entrar dentro do seu casamento. Perceba o que você precisa corrigir e o faça. Outra coisa, não se apegue a diagnósticos que vão contra a palavra do Senhor. Quando você tem o diagnóstico de que seu casamento está com 2 transtornos que não tem cura e que a solução é a separação, lembra do que a palavra do Senhor diz. Lembra. Então, afaste-se desses tipos de diagnóstico. Quando alguém chega para você e fala que o problema do pecado do seu casamento tem que ser resolvido com medicamentos, com terapias, com internações, com isso, aquilo, fuja disso. O que você está precisando é de um conserto íntimo com Deus. E é com base nisso que eu vou te propor a atividade. Eu vou propor para você que você experimente um processo de consagração e de silêncio por 40 dias. Como é que seria isso? Quando eu falo de consagração, se preocupem todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, ter um momento com Deus, de pegar a Bíblia, de fazer uma leitura, de fazer oração, de ter esse momento de conexão com Deus. Consagração com Deus. Quando eu digo silêncio em relação ao seu cônjuge, em relação ao seu casamento, guarde silêncio por 40 dias. Não comente nada sobre o seu casamento, sobre o seu marido, sobre a sua esposa com ninguém. Não discuta com o seu marido, não discuta com a sua esposa, não requeira a atenção, não culpe, não cobre, não exija, não faça absolutamente nada que possa levar a um problema maior, a uma briga, uma discussão, ou tão somente aflorar os sintomas que você já vem desenvolvendo. Então, 40 dias onde você vai buscar a Deus todos os dias, e 40 dias que você vai se afastar do seu cônjuge nesse aspecto, dos sintomas, quer seja do narcisista, quer seja do borderline. Essa é a sua atividade. Passado 40 dias, eu quero que você me procure e me diga, afinal de contas, resolveu ou não resolveu os seus sintomas, os seus problemas? Melhor do que tratamentos, viu? Que tem sido passado aí. E eu tenho certeza que ficou dúvidas. Futuramente eu quero produzir mais vídeos a respeito do assunto, trazendo um pouquinho mais de profundidade. Hoje eu fui muito superficial no tema, apenas como uma forma introdutória, mas eu pretendo também me aprofundar nisso em outros vídeos para que você possa obter de fato o melhor auxílio possível. No programa que eu citei, o Recomeçar, nós estamos trabalhando isso de maneira terapêutica. Então, se você quiser fazer um programa de autoterapia para conhecer melhor, sem precisar se expor, sem precisar ter todo aquele desgaste que se tem com o terapeuta, faça o programa, tá? O programa, para que você o conheça, está gratuito. Vou deixar o link do vídeo para que você possa assisti-lo. E em relação ao nosso programa aqui, Próximo Passo, eu espero encontrar você semana que vem. Ou se não, te encontro num próximo vídeo. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.